Bem-vindos a mais um webinar da Magic Software. Meu nome é Rodney Repulo, sou diretor-geral da empresa. Estou aqui com o Manuel Frederico, gerente de produto e Magic Evangelista, para na sequência mostrar para vocês uma apresentação técnica. O nosso tema de hoje é a integração entre CRM Dynamics, Microsoft SharePoint e o ERP JD Edwards. Bem, esse cenário onde temos a integração desses três produtos consagrados de mercado nos traz um exemplo clássico onde temos uma solução de portal, um ERP e um CRM. Buscamos, obviamente, para nossas empresas o que há de melhor no mercado em cada uma das áreas, e isso nos traz uma situação de integração onde faz total diferença termos todos os nossos processos integrados em tempo real, fazendo com que as informações entre esses produtos trafeguem de uma forma tranquila, rápida, e nos trazendo aí o que há de melhor em termos de integração de processos. Bem, no campo do SharePoint, né, numa solução aí de portal, onde temos aí uma infinidade de possibilidades através de desenvolvimento web, nós podemos realizar integrações aí com todos os objetos, todas as listas e templates que temos disponíveis no SharePoint. A nossa solução, iBolt, ela tem aí uma facilidade muito grande de obter informações do SharePoint e levar para as outras soluções, como mostraremos na apresentação técnica. Na parte de CRM Dynamics, obviamente, temos aí algumas integrações que são mais frequentes, como a integração dos cadastros de clientes, das oportunidades, de cotas, né, de metas, gerenciamento de pedidos, enfim, temos aí alguns cenários clássicos aí de integração que são comuns em projetos onde buscamos integrar CRMs com ERPs, e o iBolt novamente tem uma facilidade muito grande de conexão com todos os objetos do CRM Dynamics para realizar essas integrações, fazendo com que os processos estejam todos eles ocorrendo em tempo real através dos diversos sistemas que temos na empresa. Na parte de ERP, no JD Edwards, temos também alguns processos clássicos que trazem aí uma necessidade de integração para que consigamos aí diminuição de custos, melhoria de performance dos nossos processos, melhoria da qualidade da informação, levar aí para o CRM de volta a uma visão 360 graus do nosso relacionamento com o cliente. Enfim, temos vários processos clássicos que demandam integração, mas obviamente não estamos nos restringindo só a esses processos. Podemos aí realizar qualquer integração de qualquer ponto do software com as outras aplicações. Bom, faremos agora então uma apresentação da técnica do produto. Vale ressaltar que o iBolt tem um conjunto de adaptadores para essas aplicações, para diversas aplicações, entre elas essas que estamos dando um enfoque maior neste webinar, e todos esses adaptadores são certificados pelas respectivas empresas. Portanto, assim, o nosso adaptador para JD Edwards tem uma certificação da Oracle, o nosso adaptador para SharePoint tem uma certificação da Microsoft, e o nosso também do CRM Dynamics também é certificado pela Microsoft. Bom, passo então a palavra aí, a apresentação para o Manuel Frederico, para entrar na parte técnica. Vamos lá. Ok, pessoal, meu nome é Manuel Frederico, da Magic Software Brasil, e eu estou aqui novamente com vocês para mais este webinar iBolt. Dessa vez nós vamos fazer uma demonstração prática e rápida a respeito de uma integração entre o Microsoft SharePoint e o JDE.
ok? Nós vamos usar o iBolt para fazer uma integração do address book de um customer que é registrado no portal SharePoint e automaticamente ele vai ser então registrado também no sistema JDE e eventualmente qualquer outro sistema que esteja envolvido na cadeia do processo, CRM Dynamics, qualquer outro, pode estar sendo integrado também desse mesmo modo. Aqui nós temos então uma tela de entrada de dados de cliente, né? O objeto Customer no SharePoint. Peço que vocês prestem atenção nesses campos de informação, na informação que está sendo imputada, porque o objetivo do projeto é que no momento que a gente confirmar esses dados no portal, no SharePoint, a mesma informação apareça também lá no JDE. Okay? Então nós temos algumas informações de cadastro, são informações até básicas, e mais ao final, no rodapé da tela, vocês vão observar que nós temos dois campos. Um flag de processamento, está processado sim ou não, e o outro é o ID que esse objeto ganhou lá no JDE. Então, no momento que houver a integração, esse campo flag que é criado como processado igual a não, ele vai passar a ter o valor sim, para informar que esse objeto já foi integrado, e automaticamente o ID do JDE vai aparecer nesse campo aqui mais abaixo no final da tela, informando qual é o código desse objeto lá no sistema JDE. Aqui então a gente pode acompanhar o customer que acabou de ser criado, está registrado no SharePoint, e aquela coluna à direita ali, o Processed, vocês podem ver que ela está marcada como null, significa que esse objeto ainda não foi integrado pelo iBolt lá no JDE. Quando ele for, automaticamente essa informação vai passar a ser yes. Agora nós abrimos novamente o nosso objeto Customer no SharePoint e a gente já observa lá no rodapé da página que o campo de processamento já está marcado como yes, ou seja, o servidor iBolt já identificou esse novo objeto e já promoveu a integração dele. E o ID dele, do JDE, está preenchido. Tá? Então, esse customer ele foi criado automaticamente lá no JDE pelo iBolt e ganhou o ID 62560. Pegamos então agora esse código que está lá no SharePoint, vamos passar para o JDE e a gente faz uma pesquisa de customer, né? Customer 62560, e podemos observar que todos os dados que foram imputados lá no SharePoint, eles estão cadastrados também agora no JDE. Okay? Então foi um processo automático, à medida que houve o cadastramento lá no SharePoint, o iBolt Server replicou essa informação no JDE, manteve os dois sistemas sincronizados, e essa integração ela é bidirecional. Então vocês podem observar que no momento que cadastrou no JDE, ele ganhou um código, o 62560, e o iBolt voltou lá no SharePoint e atualizou o address book com a informação qual que é o código relacionado dele dentro do JDE. Vamos ver agora então como é que acontece esse processo. Na nossa tela nós estamos vendo o iBolt Studio. O iBolt Studio é um dos 3 produtos da suíte iBolt. Tá? Então a suíte iBolt ela é composta pelo iBolt Server, que é o produto que executa o projeto de integração. Nós temos também o iBolt Monitor, que vai ter um capítulo ao final só para tratar dele. É o produto onde a gente pode acompanhar tanto em tempo real quanto em modo offline. Nós podemos acompanhar a execução de cada etapa do projeto de integração. E agora a gente está olhando o iBolt Studio, que é o produto que a gente utiliza para desenhar o projeto de integração. Então nós temos um estúdio totalmente gráfico para desenho de projetos, é um estúdio orientado a processo, ok? E essa primeira tela que a gente está vendo é a tela de topologia. Então a topologia do projeto, nós definimos quem são os sistemas que estarão sendo integrados e como que o iBolt Server vai estar conectando esses sistemas. Outra parte importante do projeto que nós temos aqui no iBolt Studio é o Business Process. No Business Process,
nós vamos utilizar a biblioteca de ícones do iBolt Studio para desenhar uma macrovisão do processo de negócio. Okay? Então, nós vamos desenhar através da interface gráfica do iBolt Studio como que o processo inicia, como que ele se desenrola, quais que são os pontos finais desse processo. Tudo numa visão resumida, macro, totalmente gráfica. Lembrando que o projeto iBolt, nós podemos ter vários processos de negócios no único projeto. Nesse projeto que a gente está olhando aqui, nós temos 2 processos. E esse desenho é o desenho do primeiro processo de negócio, que é justamente a integração com JDE. E aqui a gente pode ver que nós pegamos o processo de negócio, o Business Process, e dividimos ele em um ou mais fluxos. Okay? Os fluxos do projeto são, então, a sequência de etapas, de atividades que precisam ser executadas para que esse processo de negócio aconteça. Então, vocês podem ver que nós dividimos o Business Process, aqui no caso, o primeiro Business Process foi dividido em 6 fluxos. E do lado direito, nós desenhamos graficamente, porque o iBolt Studio é totalmente gráfico, livre de código, nós desenhamos a sequência, ou seja, as etapas que precisam ser executadas, na ordem que elas precisam ser executadas para que aconteça a integração ou automação que a gente está desejando com esse projeto. Uma das partes chaves da criação de fluxos de integração é a biblioteca de componentes, que a gente pode estar vendo aqui à esquerda da tela, mais abaixo. Então, a biblioteca de componentes ela possui um conjunto de, hoje, mais ou menos 60, 70 componentes. E esses componentes eles são entidades especializadas em executar uma determinada tarefa do processo. Então, nosso desenho de fluxo consiste em nós escolhermos o componente adequado para a tarefa que a gente quer executar e colocar ele dentro do fluxo na sequência correta para a execução desse processo. Então, vocês podem ver que nós temos aqui no fluxo um componente SharePoint, esse primeiro que está aqui destacado, e nós temos na biblioteca do iBolt componentes especializados para interfacear com SharePoint, com JDE, que é o que a gente está vendo nesse webinar, com Web Service, com vários outros sistemas, ok? Então nós temos uma biblioteca muito rica de componentes e nós temos também no iBolt o SDK Studio, para a gente poder criar novos componentes, acrescentar eles à biblioteca e poder usar eles no nosso fluxo de integração. O iBolt Studio é um estúdio orientado a processo totalmente gráfico e o desenho de um fluxo de integração é uma atividade muito simples e fácil de ser executada. Nós simplesmente temos que escolher o componente desejado para aquela atividade, nós vamos arrastar e soltar ele na área de fluxo e montar uma sequência lógica que define o nosso processo. Então, aqui nós temos 4 componentes, um abaixo do outro, exatamente definido o que tem que ser executado primeiro, o que tem que ser executado depois e assim por diante. Tudo totalmente gráfico, sem codificação. E nós temos sempre no iBolt, então, nós vamos ver o nosso fluxo de integração numa visão de processo, ou seja, as etapas do processo e a sua sequência de execução. Outra etapa muito importante do nosso projeto de integração é o repositório de recursos. Recursos são os objetos do projeto iBolt que se conectam a sistemas externos. Então, a gente pode ver aqui na tela, nós temos um recurso para conexão com JDE, nós temos um recurso para conexão com SharePoint. No recurso, nós informamos todos os detalhes necessários para localizar e se conectar a esse sistema. E durante o desenvolvimento do projeto, sempre que nós quisermos fazer alguma atividade relacionada a sistemas, nós vamos referenciar esse recurso e o iBolt Server vai poder, então, durante a execução do projeto, se conectar ao sistema através do que foi parametrizado no recurso. Parametrização essa, que é importante ressaltar, ela pode ser alterada no ambiente de produção sem a necessidade de fazer alterações no projeto. Ela não é uma parametrização estática, ela é dinâmica. Uma forma onde nós podemos ver facilmente todo o poder e facilidade do iBolt é através do seu componente DataMapper. O DataMapper é um componente muito utilizado nos projetos, qualquer que seja a natureza do projeto, porque ele é um componente que nos permite fazer
transformação de dados. Então nós temos nesse componente que é totalmente visual, assim como qualquer outro componente do iBolt, nós temos a definição de uma origem de informação. Depois nós definimos um destino de informação. Nós temos vários tipos de origem que nós podemos utilizar: database, XML, arquivo texto, e também na parte do destino também nós temos várias possibilidades. Nós simplesmente vamos escolher origem e destino, e de uma forma gráfica nós vamos fazer um mapeamento dessa informação, ou seja, conectando a origem ao destino. Nós estamos dizendo para o iBolt Server, no momento da execução, aonde que ele deve ler a informação e para onde que ele deve levar. Ele pode levar a informação exatamente como ele leu, ou nós podemos definir regras de transformação, fazer com que essa informação chegue do outro lado transformada ou convertida. Vamos ver agora então o componente de conexão com o JDE. Então nós pegamos nosso componente JDE da biblioteca, arrastamos e soltamos ele na área de fluxo, na posição que a gente quer que ele seja executado, e definimos o resource para conexão com o JDE, um daqueles que a gente cadastrou anteriormente. Nesse momento, o Studio ele vai se conectar ao JDE através desse resource, para que nós possamos então entrar na tela de configuração e escolher a business function que nós queremos executar. Então nós temos um wizard, esse wizard se conecta ao JDE também e vai relacionar para nós todas as business functions que estão disponíveis. Isso é feito automaticamente toda vez que nós entrarmos nesse wizard, ou seja, o iBolt ele não vem com uma relação de funções de negócio fixa, isso é automaticamente atualizado toda vez que nós entrarmos no componente. E nós vamos escolher a função de negócio que nós queremos executar. Nós temos uma lista aqui que o Studio mostra para nós. Nós selecionamos aquela que nós queremos executar e a partir do momento que nós fizermos a seleção, o nosso próximo passo então vai ser entrar na configuração, ou seja, na parametrização dessa função de negócio, para que ela execute exatamente a atividade do jeito que nós precisamos nesse momento. Ao optarmos então agora por fazer a configuração da função de negócio, o que nós vamos ter é um data mapper. Do lado direito está fixo a estrutura do objeto de negócio que nós escolhemos, tá? E do lado esquerdo nós vamos definir uma ou várias fontes de informação para preencher então as propriedades, né, os campos desse objeto de negócio. Então essa função do JDE ela requer algumas informações de entrada para que ela possa executar corretamente. Então nós temos sempre um data mapper para preencher as propriedades do objeto de negócio, para que no momento que o iBolt Server execute essa função, ela conclua corretamente conforme a nossa parametrização. Vamos ver agora então o componente SharePoint. Da mesma forma que a gente fez com o JDE, nós vamos pegar o componente SharePoint da biblioteca, arrastar e soltar ele na nossa área de fluxo. Nesse momento nós definimos qual é o resource que conecta ao servidor SharePoint e vamos escolher o objeto e a operação que nós queremos executar nesse momento aqui. Então, o Studio ele vai se conectar a esse servidor, né? Vocês estão vendo aí a animação da conexão. Vai listar para nós os objetos que estão disponíveis. Nós escolhemos objetos e passamos para a etapa da configuração desse objeto. Novamente, nós vamos ter acesso a um data mapper. Do lado direito está a estrutura física desse objeto escolhido. E do lado esquerdo nós vamos definir então quantas são as origens e informações necessárias para nós preenchermos os dados, né, as propriedades desse objeto. Então vocês vejam que independente da estrutura interna da API de cada sistema, né, nós estamos trabalhando com o JDE e o SharePoint praticamente da mesma forma. De uma forma gráfica, fácil, totalmente visual. Toda a questão da API de acesso ao sistema externo é resolvida pelo iBolt. Nós só precisamos arrastar, soltar e configurar os objetos. Outra coisa importante que nós vamos ver agora é a capacidade de paralelismo do iBolt. Tá? Então nós pegamos aquela informação que veio lá do SharePoint,
usamos o componente JDE para registrar ela no sistema JDE e nós vamos pegar a mesma informação e registrar também ela no Dynamics CRM. Então nós vamos pegar esse componente Dynamics CRM, arrastar e soltar ele para a área de fluxo. Tá? É o mesmo processo, nós vamos conectar ele a um Resource que conecta ao Dynamics, vamos escolher os objetos, vamos parametrizar os objetos com Datamapper. Só que vocês podem ver que no momento que nós colocamos ele na área de fluxo, nós escolhemos para ele executar em paralelo. Ou seja, é uma atividade que não está dependendo de nenhuma outra. Então, ao mesmo tempo que nós pegamos esse fluxo para atualizar de volta o SharePoint com o código do JDE, essa linha pontilhada está mostrando para nós que, em paralelo, nós também vamos acessar o Dynamics CRM e cadastrar esse address book, esse customer lá no CRM. Outra parte importante do nosso fluxo de integração é a área de triggers. Ok? Vocês podem observar essa área colorida destacada ao topo do fluxo, é chamada área de triggers, que são componentes especiais que nós colocamos nessa área para definir regras que vão fazer esse fluxo de integração iniciar. Então, nós temos triggers passivos e triggers ativos. Um exemplo de trigger ativo, a gente está vendo aqui, é o Scheduler. Okay? O Scheduler Service é um componente que a gente pode definir um tempo de agendamento que automaticamente o iBolt Server deve iniciar a executar um fluxo. Então, a gente está agendando aqui, através do Scheduler, a regra de 5 em 5 minutos. Significa que o iBolt Server, a cada 5 minutos, vai automaticamente fazer com que esse fluxo de integração se inicie. Nós também podemos definir triggers que estão associados a sistemas externos. Nesse exemplo aqui, a gente está vendo o componente Salesforce na área de trigger. Significa que nós estamos configurando esse fluxo através de um evento que vai acontecer lá no Salesforce. Então, nós definimos o resource que aponta para o servidor do Salesforce, escolhemos o objeto, escolhemos o tipo de atividade, e no momento que essa atividade acontece nesse objeto lá no Salesforce, o iBolt Server que está monitorando esse tipo de atividade, ele fica sabendo que ocorreu o evento e automaticamente ele faz com que esse fluxo de integração se inicie em função do evento que ocorreu lá no sistema externo. Para finalizar, então, vamos dar uma olhada no iBolt Monitor, o produto que a gente utiliza para acompanhar o desempenho dos projetos de integração. O iBolt Server é um integrador multiprojeto, então nós estamos vendo aqui na tela do iBolt Monitor vários projetos de integração diferentes. Os que estão com o sinalizador verde é porque estão online, estão ativos no iBolt Server. Em vermelho estão offline, estão desligados. Então, nós escolhemos o projeto que nós queremos monitorar e vamos clicar no botão Open. Nós teremos, então, acesso à estrutura do projeto que nós escolhemos. Do lado esquerdo, vocês podem ver uma árvore que define a mesma estrutura desse projeto como ela foi desenhada lá no iBolt Studio. E do lado direito, uma sequência de mensagens. Essas mensagens são informações que o server gravou no momento da execução do projeto. Essa gravação é feita numa base de dados, que é uma base de dados específicas do iBolt Server para essa finalidade. E nós temos então aqui na parte da mensageria, nessa parte de mensagens do monitor, todo o log de atividades de cada passo, de cada fluxo, de cada business process do projeto, ok? Então, nós podemos ver quando que um componente inicia, quando que ele termina, tá certo? Quando que o fluxo termina, nós podemos ver quanto tempo demorou para executar um fluxo ou quanto tempo demorou para executar um determinado componente. Toda essa informação ela é registrada no banco de dados, nós podemos consultar pelo iBolt Monitor. Nós podemos filtrar as mensagens que estão sendo exibidas, tanto na parte de selecionar apenas mensagens de um determinado fluxo, como algum tipo específico de mensagem. Aqui a gente está vendo as mensagens de erros, que foram erros reportados na execução do projeto, e também as mensagens de usuário. Mensagens de usuário são mensagens que nós
adicionamos explicitamente ao fluxo de integração para que elas fossem registradas e pudessem ser consultadas através do monitor, né? Então, a gente chama isso também de mensagens de negócio. Então, nós podemos definir qualquer tipo de mensagem que vão ser acrescidas ao monitor junto com as mensagens do servidor. E aquele clips à direita, vocês podem ver que são é o indicativo de que há um anexo, um documento anexo a essa mensagem. Então, nós geramos a mensagem, podemos anexar documentos a essa mensagem e no monitor, né, durante o monitoramento do projeto, nós podemos consultar o conteúdo desse documento. Uma outra atividade importante do monitor é que através dele nós podemos alterar as informações dos resources do projeto, né? Vocês lembram lá os resources de conexão com o SharePoint, com o JDE. Nós podemos alterar os detalhes de conexão desses resources sem ter que alterar o projeto, né? Lembrando que a gente utilizou o iBolt Studio para desenho, ou seja, a gente utilizou o iBolt Studio na fase de criação do projeto. Já o monitor e o server nós estamos utilizando ele na fase de deployment, ou seja, o ambiente de produção. Então é isso, pessoal. Vimos o iBolt Studio, os conectores JDE SharePoint, iBolt Server e iBolt Monitor. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo de integração entre SharePoint e JDE Dynamics. Nos encontramos então proximamente em novos webinars, onde nós vamos ver mais projetos de integração iBolt e o que o iBolt pode fazer para automatizar os seus processos de negócio. Até mais.